Bom, estamos aqui reunidos para dar andamento à apresentação oral do aluno Jânio Augusto Gonçalves Carvalho, que ele vem fazer a defesa de final de curso dele, apresentando a monografia com o título A Revolução Gramscista e Marxista no Direito Brasileiro. Jânio, você tem 15 minutos para fazer a sua defesa oral. Ao final, nós vamos fazer as observações, os professores vão fazer os questionamentos. Assim que você se sentir tranquilo, pode iniciar, esteja à vontade. Muito obrigado. Preliminarmente, eu gostaria de agradecer à banca por ter aceitado o meu tema, por ter me apoiado nesse período que eu realizei o trabalho. A minha orientadora, a professora Débora, muito obrigado. Professor Tenório, professor Nel, os mais sinceros agradecimentos, e eu não tenho palavras para externar minha felicidade de estar aqui diante de uma banca tão seleta. Muito obrigado. Agradecer ao meu amigo André por estar aqui presente, me apoiando nesse momento. Muito obrigado. Meu tema é Revolução Marxista e Gramscista no Direito Brasileiro. Resolvi bater essa temática, uma vez que ele é muito pouco trabalhado no nosso ordenamento jurídico, e saber a realidade que estamos enfrentando hoje, as suas causas, as suas consequências. Bem, fiz essa montagem aqui para representar o que está acontecendo hoje no nosso direito. Os 11 ministros do nosso STF são marxistas. Bem, em 1917 houve a Revolução Russa e 4 anos depois já havia um Partido Comunista do Brasil, na década de 20. E a partir daí começou-se a luta para se implantar o comunismo no Brasil. Então eu selecionei 4 principais momentos históricos que ocorreram essa tentativa de implantação do comunismo no Brasil. A primeira tentativa foi em 1935 com a chamada Intentona Comunista, que por meio bélico armado, alguns militares, cooptados pelo comunismo, tentaram implantar essa ditadura por meio das armas, matando inclusive colegas de farda dentro do quartel, de uma maneira covarde. Muitas vezes o militar estava dormindo e foi morto, e os revolucionários tentando implantar um comunismo por meio das armas. A segunda tentativa foi pelos meios democráticos, utilizando o sistema político brasileiro, que culminou no movimento de 1964, com a eleição do Jânio Quadros, que renunciou, e veio o João Goulart, membro do Partido Comunista do Brasil. A terceira tentativa foi as guerrilhas. Em virtude do exército ter tomado a frente, eles passaram por meio bélico novamente. E a quarta tentativa, nós estamos enfrentando nesse momento, que é a utilização dos sistemas democráticos e republicanos para se implantar o comunismo por meio do Foro de São Paulo. A base teórica do comunismo, ela se origina principalmente com Marx. Marx, um revolucionário, escreveu o Manifesto Comunista, da qual ele ensina que, para se atingir esse objetivo revolucionário, você tem que dividir a sociedade em classes antagônicas e, por meio de um discurso, colocar uma contra a outra. Então, o Manifesto Comunista ele bate principalmente na destruição do capitalismo, colocando o empregado contra os seus patrões, né? Então ele inventa toda uma dialética, toda uma retórica, uma nova linguagem, burgueses, proletariados, ou qualquer classe antagônica que você possa fomentar ódio entre si. Homens contra mulheres, heterossexuais contra homossexuais, jovens contra velhos, e assim sucessivamente. Então, eu selecionei aqui alguns tópicos, né, que o Manifesto Comunista pede para atacar. O fim da propriedade privada, imposto fortemente progressivo, confiscar propriedade privada, mas centralização do Estado, do monopólio dos transportes, de produção econômica,
a centralização da educação e assim sucessivamente. Outro revolucionário teórico, Antônio Gramsci, ele ensinou que muitas vezes por meio bélico você vai ter uma reação do Estado. Então nada melhor do que você infiltrar dentro do Estado por meio de infiltração, ocupação de espaço e revolução cultural. Dessa maneira você vai tomar o Estado por dentro e não vai haver uma reação. Essa quarta fase que nós estamos vivendo é a fase gramscista, a ocupação dos espaços, principalmente universidades, mídia, escolas, tanto que ele fala, não tome quartéis, tome escolas e universidades, não ataque blindado, ataque ideias. Por isso nós estamos enfrentando hoje em dia uma ideologização de tudo. Outro teórico, Lenin. Lenin também foi o responsável pela Revolução Russa, mas ele era um intelectual, diferente dos marxistas hoje no Brasil, né, que são muitas vezes analfabetos, e foi um dos erros deles também. Então, Lenin, ele mesmo ensinava, né, usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos ódio entre as classes, destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão migalhas que cairão de nossas mesas. O Estado será Deus. A minoria organizada irá sempre destruir a maioria desorganizada. Tanto que Antônio Gramsci plageia muita coisa de Lenin. Então, os 10 mandamentos de Lenin, né? Se vocês olharem na página 12, tem os objetivos, né? Corrompa a juventude, dê liberdade sexual, infiltre, controle os veículos de comunicação de massa, o que está acontecendo hoje, por exemplo, com a Rede Globo, destrua a confiança do povo em seus líderes, fale sempre democracia, mas assim que você tomar o poder do Estado, você assume o controle sem nenhum escrúpulo, colabore com o desbanjamento de dinheiro público, promova greves mesmo que legais. A gente está vendo essa semana aí o PT, que é um partido comunista, querendo promover a greve. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo. Gente, a lei de desarmamento do Brasil é uma forma de você deixar o povo totalmente desarmado perante a tirania do Estado. Toda ditadura comunista, ela veio precedida de uma campanha de desarmamento. Aconteceu isso com a Venezuela, aconteceu com a Cuba de Fidel Castro, aconteceu com a China comunista hoje, enfim. Até o nazismo, ele só foi possível porque Hitler desarmou o povo alemão antes, principalmente o judeu. Essa questão de desarmamento não tem nada a ver com segurança pública. A segurança pública é em segundo plano. Ela é uma forma de abordar, para convencer o povo. Mas a finalidade é deixar o povo desarmado diante da tirania do Estado. Esse é o objetivo principal. Como o marxismo clássico não deu certo para implantar uma ditadura global, culminou-se, né, o movimento revolucionário reorganizou na escola de Frankfurt. Lá saiu os pormenores, né? Pegou-se o Manifesto Comunista e estudou detalhadamente e estudou também toda a sociedade ocidental. A cultura, a história, a psicologia, a antropologia e o direito. E a partir da escola de Frankfurt que surgiu as novas ideologias derivadas de Marx. Alguns intelectuais da escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, Max Horkheim, foram selecionados os maiores intelectuais do mundo e com muito dinheiro por trás. Só age no mundo, gente, quem tem meios para tal. Se nós estamos vivendo hoje, essa situação toda, existe algum interesse econômico muito, mas muito grande por trás. Não é simplesmente
a evolução natural da sociedade, que a gente escuta muito por aí. A sociedade está mudando de forma natural. Não é. Ela é movimento coordenado, organizado e orquestrado. Por isso que eu coloquei essa imagem. Marx em cima, a escola de Frankfurt e seus derivados, né? Movimento feminista, movimento LGBT, o ateísmo praticante, militante, a liberação das drogas. Tudo isso aí é derivado da escola de Marx, que passou pela escola de Frankfurt, que se ramificou em todas essas outras ideologias e seus intelectuais satânicos por trás disso, né? Então, gente, Olavo de Carvalho ensina que a mentalidade revolucionária é um estado de espírito permanente ou transitório, na qual o indivíduo se crê habilitado em remoldar toda a conjuntura da sociedade, senão pela natureza humana geral, por meio de uma ação política, na qual que ele acredita que, como agente portador de um futuro melhor, está acima de um julgamento pela humanidade presente ou do passado, tendo que dar satisfação a prestar simplesmente para o tribunal da história. A gente vê muito isso nos filmes que tratam sobre o nazismo. E não importa quantas pessoas vão ter que matar, se vou ter que matar e destruir a sociedade inteira. O importante é que eu vou ter um futuro melhor à frente. Isso traz um estrago geral para o país ou para a humanidade. Só que ele acredita num futuro melhor mesmo. Na cabeça dele, na cabeça do psicopata, ele acha que o futuro vai ficar melhor. Então, não importa a destruição que eu vou causar no presente. E à medida que o futuro avança, o futuro dele também avança também, de forma paralela. Então, ele sempre vai ter aquele Brasil, um país do futuro. Brasil, um país do futuro. Quando o futuro chega, torna presente, há um outro futuro também. 3 ideologias assassinas. O fascismo, coletivismo em nome do Estado. O nazismo, coletivismo em nome da raça. O comunismo, coletivismo em nome da classe social. Todas essas ideologias são ideologias de esquerda. Muita gente fala que o nazismo é ideologia de direita. É pura desinformação. Ou ignorância ou canalice mesmo, para fins de desinformação. Porque a característica da esquerda é mentalidade revolucionária. Então, na China matou 65 milhões, na Coreia 2 milhões, na União Soviética, o livro negro do comunismo fala que foi 20 milhões, mas houve uma atualização, teve a mesma quantidade de mortes que na China, mais ou menos 65 milhões. Então, nazismo e esquerda. Ódio aos judeus e quem é de direita apoia Israel. Nazismo e esquerda, Estado absoluto, direita, Estado mínimo. Anticapitalista, direita capitalista. E assim, é bem antagônico mesmo, né? A esquerda é desarmamentista, a direita quer o cidadão armado. A esquerda quer o Estado sem liberdade, a direita, liberdade individual. Bem diferente. Foi a partir da escola de Frankfurt que surgiu a ideia de neoconstitucionalismo ou ativismo judicial. A escola de Frankfurt estudou todos os detalhes da sociedade ocidental, só que para o mal. Se tivesse estudado para o bem, o resultado estaria bem diferente. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, não se conseguiu colocar a tal nova ordem que a elite globalista sempre desejou. Então, em nome de uma paz social, eles, querendo manter o controle da sociedade, continuam com aquela ideia em nome da paz, vamos criar a ONU, vamos criar uma nova forma de justiça, vamos criar uma nova ideia jurídica, e aí se criou-se o pós-positivismo, que é a união do positivismo de Hans Kelsen, que legitimou a Segunda Guerra Mundial, com o justnaturalismo. Misturou os dois. Só que o justnaturalismo, coisa nenhuma, porque os próprios teóricos do pós-positivismo falou que o justnaturalismo sem a sua visão transcendente, ou
ou sem o seu valor moral. Metafísico. Sem o valor metafísico. Justnaturalismo sem seu valor metafísico não é justnaturalismo. É qualquer outra coisa, menos justnaturalismo. Pode passar. Pós-positivismo busca buscar, além da legalidade escrita, o direito posto, mas sem recorrer a categorias metafísicas. Não é justnaturalismo. É qualquer outra coisa, menos isso. Então, isso aí é mais uma ideologia na qual a nossa Constituição de 88 se sustenta. Daí surge o ativismo judicial. Diante de nossas novas necessidades, onde a lei não se mostra suficiente ou diante de forjar determinada interpretação do texto de lei, é o momento em que o esforço do intérprete faz-se sentir. Tem-se como ativismo judicial, portanto, a energia emanada dos tribunais no processo de criação do direito. A Escola de Frankfurt descobriu que, como a sociedade é conservadora e as leis revolucionárias não iriam passar pelo parlamento, eles descobriram uma forma de burlar e passou a usar o judiciário para legislar. Então vamos utilizar a ideologia de Gramsci, ocupar o espaço e infiltrar para dentro dos tribunais. A partir dali nós vamos fazer uma revolução cultural. Vamos só falar de que a mulher é oprimida e colocar a classe feminina contra a classe masculina. Vamos legitimar a liberação das drogas, vamos criar o aborto. Tudo isso nunca, jamais irá passar pelo parlamento, porque a sociedade brasileira, principalmente, era cristã conservadora. Então vamos, por meio do judiciário, driblar isso aí. Isso aí já foi descoberto e estudado pela Escola de Frankfurt. Em virtude do ativismo judicial, que só irá passar coisas de esquerda, coisas revolucionárias, os senhores jamais irão ver um ministro do STF legislando em causas da direita, do conservadorismo, do valor tradicional da família cristã. O ativismo ele é sempre revolucionário. Eu criei o termo de nova fonte do direito. Então, como esses intelectuais se acham um dever supremo que pode fazer o que quiser, essa fonte do direito é o direito achado na privada. Não tem outra coisa. Não é um direito formal, não é porque existe a fonte de direito formal, informal, as fontes históricas, e como as decisões muitas vezes vêm da mutação constitucional, esses termos de silogismo, sofismo, jogo de palavras, causam uma confusão mental e para enganar as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, pode passar, de um direito achado na privada. HC 124.306. Na medida em que a mulher suporta o homem integral da gravidez e que o homem não engravida, somente haverá igualdade plena se for reconhecido o direito de decidir acerca da manutenção ou não da gravidez. A propósito, como bem observou o ministro Carlos Aires Brito, valendo-se da frase histórica do movimento feminista, se os homens engravidassem, não teriam dúvidas de que em dizer que seguramente o aborto seria descriminalizado de ponta a ponta. É um absurdo um voto de um ministro como Luiz Barroso falar uma coisa dessa. Ou seja, só pode tirar da onde? Da privada, uma ideia dessa. Utilizar de doutrinas, entre aspas, feministas para tentar legitimar o aborto e ainda legislando de efeito erga omnes. Se os senhores analisar, pegar a Constituição no artigo 52, inciso 10, todo voto da qual há novas interpretações jurídicas deverá ir para o Senado e o Senado ratificar essa decisão e o Senado tornar erga omnes.
Mas o próprio STF, por meio de mutação constitucional, que na verdade não existe isso, toda mutação ela é inconstitucional, ela passará automaticamente a ter efeito erga omnes, sem passar pelo Senado. Algumas leis marxistas que estão em vigor no Brasil, que é a lei de cotas, vou colocar negros contra brancos, a lei do feminicídio, coisa que não existe, feminicídio, mas uma criação revolucionária, e a lei Maria da Penha, que dá peso maior para a mulher em detrimento do homem. Farsa do feminicídio. Em 2014, houve aproximadamente 60 mil homicídios no Brasil. 92% eram homens, 54 mil. Apenas 4.757 mulheres morreram, vítimas de homicídio. Em 2016, o número de homicídios aumentou. Morreram 57.800 homens, ou seja, manteve a média de porcentagem, e 4.645 mulheres. Mortes por violência doméstica. 40% das mulheres que foram assassinadas, ou seja, 1.858, foram vítimas de violência doméstica. Homens vítimas de violência doméstica, quase o dobro. Morrem mais homens de vítimas de violência doméstica do que mulheres. Não há legitimidade para se criar a lei do feminicídio. Isso é uma criação ideológica. Tudo isso fruto de quê? De movimentos revolucionários dentro do direito. Essas leis são totalmente inconstitucionais, essas leis marxistas, porque ela fere o artigo 5º da Constituição, onde dizem que todos são iguais perante a lei. Mas por que o STF sempre julga a ADIM constitucional? Porque o STF está aparelhado de acordo com a ideologia de Antônio Gramsci, ocupação de espaço e revolução cultural. Conclusão. As ideologias revolucionárias são diametralmente opostas aos valores do justnaturalismo jurídico, aos valores metafísicos, uma vez que ela está montada nos valores cristãos. Ou seja, o pós-positivismo é uma farsa. Ela não tem junção do positivismo com o justnaturalismo. Isso é a construção ideológica que a gente vem sofrendo nas últimas décadas. Marxismo jurídico é a mudança das ciências jurídicas. Veja bem, o justnaturalismo sempre tratou o direito como uma ciência. E agora nós estamos vivendo uma ideologização do direito. O maior objetivo do movimento revolucionário é destronar Deus e causar ruína da civilização ocidental. Nós vivemos hoje numa civilização por causa dos valores cristãos. Você pode observar que em nenhum outro lugar onde, no Oriente, por exemplo, no Oriente Médio, eu não posso chamar aquilo lá de civilização. A ciência, as universidades, a Santa Casa, etc. Tudo que existe no Ocidente foi criado pela Igreja Católica. As leis baseadas nas lutas de classe são inconstitucionais e ferem o artigo 5º da Constituição e seus princípios jurídicos. E, por fim, eu apresento esse tema com a finalidade de proteger o nosso direito brasileiro de qualquer revolução utópica e resgatar a verdadeira ciência, que seja feita a verdadeira justiça. Eu estudei aqui quase 5 anos de direito. Poucas vezes, raríssimas vezes, eu vi a palavra fazer justiça. Simplesmente, você tem direito, mas fazer justiça, raríssimas vezes eu escutei essa palavra. Então eu só tenho a agradecer aos senhores. Muito obrigado por me apoiarem nesse tema, na minha formação jurídica. Eu me espelho muito nos senhores, principalmente o senhor, doutor Tenório, que o senhor foi militar, eu também sou militar, a gente é patriota, também um operador do direito, então me espelho no senhor de ser um grande jurista igual o senhor, professor universitário,
a senhora, a professora Débora, que foi uma das primeiras professoras que me recebeu assim que eu cheguei na universidade, e o senhor, doutor Neto, muito obrigado. Que a gente conversa muitas vezes também sobre revolução, marxismo na sala de aula. Muito obrigado pelo seu apoio. Então, gostaria de deixar a mensagem de Nossa Senhora, que todas as aparições que ela realizou, ela sempre alertou sobre a ameaça do comunismo. Estive sempre presente, sempre ao vosso lado, nos momentos decisivos em que o comunismo foi por vós derrotado para sempre. Intervim pessoalmente para que esta passagem ocorresse sem lutas fratricidas, sem derramamento de sangue e destruições subsequentes. Não é à toa que nosso país, por mais tentativas que ocorram, o Brasil tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida. Então, graças aos nossos valores cristãos, que estamos conseguindo repelir essa ameaça. É a luta do bem contra o mal. Muito obrigado.